para a elevação da alma de Aslan Shchebar, de abençoada memória, oferecido por sua esposa e filhos. A Parashá de Toldot conta a história dos descendentes de Yitzhak. Ele teve 2 gêmeos. Primeiro o mais velho foi o Esav, depois o Yaakov. E a Torá conta que o Yitzhak ele amava mais o Esav e a Rivka amava mais o Yaakov. O Esav, a gente sabe da história dele, que ele não era uma pessoa que tinha um comportamento tão bom. E a pergunta é como é que um patriarca nosso tinha tanta ligação com ele, o amava tanto, sendo que ele era uma pessoa assim, que não se comportava tão bem. O Zohar conta que, em função das circunstâncias, a cabeça do Esav foi enterrada separada do corpo dele, junto do colo do Yitzhak. Para explicar isso, eu vou contar uma história que talvez seja a história mais marcante que eu presenciei em 25 anos de Shlichut. Uma vez, uma pessoa da nossa sinagoga, ele me procurou, o nome dele inclusive é Isaac Conchester. Ele faleceu recentemente e ele me contou que ele estava com uma doença, que infelizmente era uma doença muito séria e que seria tipo uma contagem regressiva com o tempo. E quando chegou perto de Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando eu estava preparando as pessoas que iriam subir na Torá, e aí eu pensei, eu vou chamá-lo para abrir o Aron HaKodesh na hora da Neilá. O êxtase do Yom Kippur, o momento mais marcante, mais especial, quando as portas do céu estão abertas, eu pensei, vou chamar ele para abrir o Aron HaKodesh. Para as outras coisas, para ficar democrático para todo mundo, eu chamei cada uma pessoa diferente. Mas quando chegou na hora da Neilá, aconteceu que eu simplesmente esqueci de chamar o Isaac para abrir o Aron HaKodesh. Depois, quando acabou o Yom Kippur, a gente tem uma tensão muito grande, tem muitas pessoas na sinagoga, e eu me toquei que eu não tinha chamado o Isaac para nada. Quer dizer, a pessoa que frequentava mais a sinagoga durante todo esse tempo, e ele não tinha sido chamado nem para nenhuma aliá e nem para abrir sequer o Aron HaKodesh. Enquanto que pessoas que mal frequentavam tinham sido honradas com isso. E eu fiquei muito chateado, eu não consegui dormir aquela noite. E no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Isaac para me desculpar e explicar o que tinha acontecido. E ele falou para mim que de maneira alguma ele não tinha ficado chateado, que ele sabia que eu tinha que procurar aproximar pessoas diferentes, que ele estava super feliz que eu tinha feito isso, que não precisei me incomodar com ele, mas como é que pode ter acontecido, mesmo que involuntariamente, eu ter esquecido de um amigo tão querido, de uma pessoa que era um frequentador tão assíduo, que realmente eu acho que é a explicação para isso, que isso não pode ter sido involuntário, só pode ter sido de propósito. Não eu, Haz Shalom, mas sim que isso foi uma coisa de Deus. Graças a essa história me mostrou quem era essa pessoa, quem era aquele frequentador. Mas eu acho que tenho certeza que o fato dele ter levado isso de uma maneira tranquila, isso foi um mérito maior do que talvez se ele tivesse aberto 10 vezes o Aron HaKodesh na Neilá do Yom Kippur. No Toldot conta que o Yitzhak ele tinha muita ligação com Esav. No final de tudo, a cabeça do Esav acabou sendo enterrada junto com o pai dele, com o Yitzhak, para mostrar que às vezes tem pessoas que têm assim um coração bom, uma coisa muito revelada dentro de si, a ligação deles com o espiritual, mas tem outras pessoas que têm uma dificuldade. Por quê? Porque quando a cabeça está conectada com o corpo atrapalha. A gente tem às vezes nossos pensamentos individuais, a gente pensa na gente, no nosso kavod, na nossa honra, na nossa importância, e isso acaba atrapalhando que a nossa cabeça fique conectada com o lado espiritual. Quer dizer, a cabeça representa o lugar principal da Nefesh Elokit, da nossa alma espiritual. Então cada pessoa tem esse potencial. Às vezes o corpo atrapalha, mas que tem lá dentro, isso com certeza tem. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já Ardut Online. יחד שבטי ישראל, עכשיו עבדות בים ישראל